Alô. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Vamos iniciar a nossa Assembleia Geral de Credores. A nossa Assembleia hoje é uma Assembleia em continuação, conforme suspensão definida em Assembleia realizada no dia 29 de novembro de 2017, nos autos da recuperação judicial da empresa Incovel Indústria e Comércio de Vestuário, autos 001 4246 72 2014 808 0014, em trâmite perante a segunda vara civil da comarca de Colatina. Vou me apresentar, eu represento a administradora judicial Capital, meu nome é Gabriela Ortega, sou advogada. Para iniciar a Assembleia, seguindo as determinações da legislação específica, preciso de um credor secretário. Eu pediria que algum dos credores presentes se dispusesse a fazer aqui a ata junto conosco. Lembrando que é um pedido, mas é praticamente uma ordem legal. Sem ela, a gente não consegue fazer a realização da Assembleia. Algum credor, por favor? Doutora, que já me ajudou na passada. Por favor, obrigada. Obrigada, doutora. Vou pedir para a doutora se identificar e identificar o credor ao qual a senhora representa. Boa tarde, eu sou Hernânia, eu represento o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Obrigada, doutora. A doutora Kelly vai auxiliar a doutora na realização da ata e qualquer dúvida a senhora pede para a gente dar um tempinho, vocês vão falando para a gente vai fazendo a ata de acordo com o andamento aqui da Assembleia. Vou informar os credores presentes que a gente fez a identificação dos credores. Os credores presentes estão identificados, credores quirografários com o crachá amarelo e credores ME/EPP com o crachá cinza. Os representantes da Recuperanda com o crachá azul e a gente tem a presença de ouvintes no crachá verde. Eu aproveito para perguntar se algum dos credores tem alguma objeção com relação à presença dos ouvintes. Por favor, se alguém tiver alguma objeção. Ok, a entrada dos ouvintes foi permitida. Eu pergunto se tem alguém que tenha que se identificar, algum credor com parentesco, com alguma relação com a Incovel. Também foi negada. A gente tem crédito em dólar, então eu tenho que informar qual é o valor do crédito em dólar hoje. Só um minutinho. Os créditos em dólares estão representados pelo valor 3,2607. Eu vou passar a palavra ao advogado da Recuperanda, doutor Luciano, e ele vai passar a expor a manifestação dele. Boa tarde. Bem, desde o dia 29 nós tentamos, com alguns credores, o andamento dos acordos que estavam no plano anterior com o aditivo. Não foi possível nós terminarmos, infelizmente, pelo decurso do recesso judiciário, pelas férias, né, que naturalmente alguns tiram, neste período. Nas negociações, então, das últimas 2 semanas, sugeriu-se um prazo novo para tentarmos finalizar estes acordos. A sugestão foi de 60 dias por alguns credores, justamente para nós não termos esse vai e volta, até em respeito à administração judicial que é de São Paulo, tem que se deslocar de São Paulo para cá, e o custo que também é assumido pela Recuperanda para termos essas assembleias. Então a sugestão seria 60 dias, finalizarmos os termos dos acordos que estão em andamento. Eu digo que aquele aditivo feito, ele está sendo, inclusive, em decorrência dos acordos em andamento, ajustado, e os ajustes virão aos autos, assim que nós fecharmos com a maioria dos credores, né, com o número que for necessário, ou com aqueles que forem favoráveis. A proposta, então, nossa
aqui hoje é de suspensão por 60 dias. A administração judicial nos deu uma sugestão de data do dia 11 de abril. Para nós estaríamos favoráveis a essa data, caso os senhores também estejam favoráveis. Gostaríamos que, então, suspendessem por 60 dias esta Assembleia, dando como data da nova Assembleia dia 11 de abril, uma quarta-feira. Fica uma semana depois da Semana Santa. Porque já perguntaram, né? Vai ficar cair dentro da Semana Santa, então fica uma semana posterior à Semana Santa. Ok? Obrigado. Doutor, eu acho interessante a gente ter uma data de apresentação nos sim. autos. Uns 10 dias antes da Assembleia? 15 seria melhor, né, doutor? 15 dias? 15 dias. Acredito que dê sim, né, doutor? Acho que será possível, sim. Tá. Então, vamos colocar a data da Assembleia e a data da apresentação do aditivo. Então, conforme o doutor Luciano expôs agora, a votação aqui será para a suspensão da presente Assembleia, com continuidade para o dia 11 de abril. Desculpa. Com continuidade para o dia 11 de abril, no mesmo horário, admissão às 14 e início da Assembleia às 15 horas. Eu vou verificar... A data da apresentação, então, nos autos, doutor, 27 de março. Tá? A gente vai verificar aqui as cédulas, a gente vai fazer a distribuição para fazer a votação por cédula. Sim, quem concorda com a suspensão, não quem discorda da suspensão. Vou pedir 5 minutos.
As cédulas vão ser distribuídas pelo Dr. Mauro. Eu vou pedir para cada credor que receber a cédula, no campo assinatura, colocar se rejeita ou aprova ou se abstém com relação à suspensão nos termos que está descrito na pauta e ao lado promover a assinatura. Então, quem concordar com a suspensão, coloca aprova e assinatura. Quem não concordar com a suspensão, coloca rejeito e assinatura. E quem se tiver a intenção de se abster, é só colocar a palavra abster, abstenção e assinatura ao lado. No campo assinatura, coloca rejeito, aprovo ou me abstenho e ao lado assina. Todos os credores receberam as cédulas? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou repetir qual é o campo que você tem que informar se você aprova ou não a suspensão. No campo assinatura, você coloca a sua intenção de voto, aprovo, rejeito ou me abstenho, e ao lado a assinatura. Vou pedir para o Dr. Mauro recolher as cédulas.
Eu vou pedir para o doutor Mauro devolver a cédula para o representante do Banco do Brasil. Faltou a identificação do credor. Por favor, doutor. A suspensão foi aprovada pela maioria dos credores nos termos do artigo 42, no percentual de 72,69% dos créditos presentes. A gente vai afixar a planilha de votação para que todos os credores deem uma olhadinha, verifiquem se o voto está computado da forma correta e após a gente encerra a Assembleia. A doutora pode falar no microfone para a gente ter a filmagem completa. O Itaú pediu que constasse uma ressalva em ata. É possível? Sim, qual seria a ressalva? Frente às ilegalidades constantes no plano... Só um minutinho, doutora. A doutora, por favor, se identifica. Seu nome? Estefânia Larissa Oliveira de Castro, sou representante Larissa Oliveira de Castro. Representante do Banco Itaú. Itaú. Pode falar? Frente às ilegalidades constantes no plano de recuperação judicial, o Banco Itaú reserva-se no direito de perseguir
seu crédito através de ações e execuções a serem propostas contra a devedora e os coobrigados, vírgula, e não abre mão de nenhuma das garantias que acompanham as operações firmadas com a empresa recuperanda e os coobrigados. Obrigada eu. Obrigada. O doutor Mauro está fixando o resultado. Eu vou pedir para os credores presentes se dirigirem até o local, verificarem se o voto corresponde ao que vocês entendem, para a gente fazer o encerramento posterior da Assembleia. Feita a verificação por todos os credores, algum credor não reconhece o voto que está fixado no quadro? Todos os credores confirmam o voto? Ok. Então, a Assembleia está encerrada. A gente vai fazer a continuidade dela no dia 11 de abril de 2018, nesse mesmo local. Início da admissão às 14 horas e início da Assembleia às 15 horas. Eu agradeço a presença de todos os credores. Uma boa tarde para todos. Da mesma forma que ocorreu nas outras AGCs, a gente precisa da assinatura dos credores, tá? Então, a ata já está sendo finalizada. Eu vou pedir para os advogados Banco Banestés, Banco do Nordeste, Kimili e Dr. Luiz Pinto, representante da empresa Ronaldo Alves de Souza, que façam a assinatura da ata. Em 5 minutos ela vai estar impressa aqui na mesa. Muito obrigada.